Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça daquela visitinha lojaassombrada.com.br. Tem caixa assombrada do mês de junho, acredito que já está disponível com o tema Alien. Aliens, alienígenas. Tá bom? Ou alienígenas, como dizia Penélope quando era pequenininha. Alienígena? Vampiro? Bom, vamos então ao relato de hoje, que é este daqui. Fui atacada por um ser invisível. Oi, Ana, oi, assombrados, tudo bem com vocês? Me chame de Ciclana. Há meses eu quero contar sobre esse fato que me ocorreu, mas sempre me dá um medo, uma angústia, uma ansiedade e acabo deixando para depois. Mas hoje tomei coragem e vim escrever. Então bora lá, senta que lá vem a história. Nomes trocados, não vou nem colocar os nomes das cidades. Ok. Dei uma revisada no texto, eu acho que ficou redondinho. Desculpa se tiver erros, tentei detalhar bem para uma melhor compreensão. O relato se inicia no ano de 2008. Eu tinha 17 anos, a minha irmã tinha 20. Minha irmã, Júlia, prestou um concurso aos 20 anos e passou em uma excelente colocação. Logo na primeira convocação já foi chamada, mas para uma cidade do interior, distante 2 horas da capital onde morávamos. Ela foi sem olhar para trás, mas na época estava meio capenga. Teve uma crise de lúpus aos 17 anos, quando descobriu a doença. Então, ainda estava se recuperando dessa crise. Ela foi para essa cidade e ficou em um hotel na cidade vizinha, que era bem próximo à ponte que separava as duas cidades. Então ela ia e voltava todos os dias a pé, pois era bem perto. Eu estava em aulas ainda, mas já no fim do ano. Então, após 2 semanas de sua ida, eu fui para lá para ficar com ela, pois ainda estava com a saúde frágil. Acho que ela ainda estava com a saúde frágil. Procuramos casa, encontramos uma com um valor razoável, mas a casa era um pouco velha. Não tinha quintal, mas era ok. Minha irmã acertou com a proprietária, pagou 3 aluguéis adiantados e fomos limpar a casa. Eu fiquei lá por 1 semana para receber os móveis e tudo mais. Mas eu teria uma prova da Olimpíada de Matemática na minha cidade. Então eu voltei e passei 1 semana na capital. Nessa 1 semana, ela ficou com medo de ficar sozinha na casa e acabou se mudando para a casa de uma colega de trabalho. A casa em que essa mulher morava era grande e espaçosa, tinha 2 suítes dentro, uma edícula fora, sala de estar ampla, sala de jantar, cozinha com armários embutidos, lavabo, enfim, era uma casa muito boa. E o aluguel era o mesmo da casa pequena e velha que a gente tinha alugado. Quando eu fui para lá, eu conheci essa mulher e não tive uma boa impressão dela. Ela era mal-humorada, mal-educada, grossa. O filho dela tinha 6 ou 7 anos, mimadinho, e tínhamos que dividir o quarto com ele. Eu não preciso nem dizer que não deu certo, né? Ela começou a nos tratar muito mal. Nos tratava como crianças, como se estivesse falando com o filho dela. Capaz, filho. Então, após 1 mês, encorajei a minha irmã a procurar uma casa para nós 2 morarmos. Abandonaram aquela que pagou 3 meses de aluguel adiantado? Encontramos uma casa que não se comparava a essa, mas estava ótimo para nós 2. Então fomos... Aí você foi mudar e morar com ela também? Então fomos conversar com a mulher, para contar que íamos sair da casa dela. A da mulher chata, né? Mas ela havia feito uma caca muito grande no trabalho e havia sido denunciada e demitida por justa causa. Então podíamos ficar com a casa e nós ficamos, porque era realmente uma ótima casa. Peraí, então aí vocês ficaram morando um tempo com essa mulher, aí no fim essa mulher teve que sair da casa que ela alugava e vocês assumiram e ficaram nessa casa boa, que era da mulher chata. 1 semana depois, essa mulher foi embora de Malicuia e nós ficamos com a casa. Arrumamos do nosso jeito, bonitinha. Busquei nossos doguinhos, tínhamos 2 poodles pequenos e um schnauzer.
Tinha dois colegas que foram convocados junto com a minha irmã e também eram de outras cidades. Moravam em República e não estava dando certo. Um deles tinha uma noiva. Não dava para receber a noiva na República. O outro era organizado e a República era uma bagunça. Bom, os dois foram morar com a gente. Eu e minha irmã dividíamos um quarto, o colega organizado, o João, ficou com o outro quarto e o noivo ficou com a edícula, para ele ter mais privacidade. Eles eram super gente boa e deu muito certo. Virou o ano e em fevereiro eu comecei a escola. Estava no 3º ano do ensino médio, saía às 6h50 da manhã para estar na escola às 7h. Era muito perto. Eu chegava em 10 minutos andando devagar. Eu voltava às 11h45 da manhã, acho, né? Eles saíam para trabalhar às 9h da manhã, pois eles trabalhavam em banco e o banco abria às 10h. Retornavam às 4h30 da tarde. Eu chegava em casa e ficava sozinha até eles chegarem, e eu amava. Eu fazia o meu almoço, já deixava a janta pronta, limpava a casa, cuidava das plantas e dos doguinhos, estudava. Eu tinha minha rotina. Chegava, assistia Lei e Ordem, UVE, é isso? Enquanto fazia o almoço, enfim, enquanto fazia o almoço e depois almoçava e deitava na rede que tinha ali na sala de casa. Essa rede ficava próxima à porta da sala para a rua, mas essa porta nós não usávamos. Então ficava sempre fechada. Lembrem-se disso. Vou tentar descrever a porta. Sabe aquelas janelas de banheiro que o vidro é riscado, canelado, acredito? Era como as linhas de um caderno, de assim. Mas na vertical, então é de assim mesmo. Deu pra entender? Sim. Me ajuda a explicar, não entendi. Aquele vidro que ele faz isso, ó. É canelado na vertical, então ele faz umas ondinhas assim, ó. Vidro de vitrô ou porta de vidro. Às vezes tem porta que é de metal e tem uma parte que se abre aqui de vidro, tipo uma janela na porta, sabe? Não sei se é essa. Mas vamos lá. Enfim, vamos continuar. Quando eu entrei nessa escola, eu vi que um menino não tirava os olhos de mim. Ele me olhava com espanto até. E eu tinha a impressão de conhecê-lo. Hoje sei que era coisa de outra vida. Vou chamá-lo aqui de Zé. Depois de alguns dias, o Zé puxou o assunto comigo e viramos amigos muito rápido. Ele me apresentou as meninas e fiz amizade com elas também. Pronto, eu já fazia parte de um grupinho. Mas fiquei mais próxima mesmo do Zé e da Lara. Eu e Zé conversávamos muito. E nessas conversas eu contei que eu sou espírita e ele disse que tinha curiosidade em conhecer. Mas os seus pais não deixavam e não podiam nem saber. Ele encontrou um centro espírita bem atrás da nossa escola e tinha reuniões no período da tarde. Então foi ótimo para nós, já que os pais dele não deixavam e a minha irmã havia entrado para uma igreja e se tornado intolerante e até insuportável. Olha, a culpa não é da religião, tá? São aquelas pessoas que são péssimas e fizeram uma verdadeira lavagem cerebral na minha irmã. É sério, ela se tornou uma pessoa insuportável e tudo que dava errado, por menor que fosse, pra ela era o diabo que estava agindo. Bom, começamos a ir nesse centro espírita. Era uma casa com um andar, bem humilde, tinha uma árvore enorme no quintal, era dirigido por um senhor idoso, muito tranquilo, de fala mansa. Dava paz ouvir aquele homem falando. Era tão pequeno que tinha sempre no máximo umas 10 pessoas ali. Nós sentávamos ao redor de uma mesa retangular, grande, e assim aconteciam as sessões. Depois recebíamos o passe e íamos embora. O Zé sempre ia embora rápido, pois morava em outra cidade e tinha que chegar em casa antes que seus pais chegassem do trabalho, e ele ia a pé. Nossa, em outra cidade? Eu ia para casa ou passava na casa da Lara, que era ao lado do cemitério da cidade. Havia começado a escola no início de fevereiro e isso já era março. Eu tinha outras atividades, como vôlei e xadrez na escola, no período da tarde, mas passava um tempo considerável sozinha em casa. O sofá da sala dava de frente para a porta do quarto do João. Quando sentava no sofá, a porta ficava perpendicular ao sofá. Então, de frente tinha a TV e olhando para o lado esquerdo via-se a porta.
Como eu ficava em casa sozinha, fazia minhas coisas rapidinho e tinha tempo para assistir alguma série na TV a cabo. Sabe quando a maçaneta gira lentamente e faz aquele barulho? Tic, quando abre a porta? Então, um belo dia, eu deitada no sofá assistindo TV, a maçaneta da porta do João girou lentamente e abriu. Ficou entreaberta. Tava escuro o quarto e eu me sentia observada. Levantei e fechei a porta, voltei para o sofá e ela abriu de novo. Do mesmo jeito. Fui lá e fechei de novo. E abriu de novo. Essa hora eu já estava lá na calçada. Eu não ia ficar ali dentro, não. Eu ia dar um o que é isso agora, né? Vamos respeitar. Se eu tô querendo deixar fechado, para deixar fechado, por favor. Bom. E aí ela abriu de novo. E eu falei em voz alta. Lá. Eu não tenho medo de você. Se for do bem, pode ficar. Se veio fazer o mal, você não tem lugar aqui. Claro que eu falei isso morrendo de medo, mas já tive tantas experiências na casa dos meus pais que eu já achava até normal esse tipo de coisa. Mal sabia eu que o bagulho ia ficar louco pouco tempo depois. Todos os dias eu chegava em casa fazendo oração, já que ia ficar sozinha, né? E coisas estranhas estavam acontecendo. Às vezes as luzes se acendiam sozinhas, ou os cachorros começavam a latir e correr pela casa nervosos. Um belo dia, uma irmã da igreja da minha irmã veio até em casa, no horário que eu estava sozinha. Minha irmã tinha dito a ela que eu estava seguindo caminhos demoníacos e ela precisava conversar comigo. Vou chamar a gata aqui de Zuleika. Zuleika chegou já abrindo o portão e entrando, me chamando na janela da sala já, afolgada. Eu estava na cozinha lavando a louça. Ela chegou na varanda do fundo, eu puxei as cadeiras da sala de jantar e disse para ela sentar. Perguntei o motivo dela estar ali naquele horário, já que a minha irmã não estava em casa. Ela disse que estava ali para tratar de um assunto sério. Ok, né? Até que ela começou a dizer que a casa espírita onde eu ia era do cara lá de baixo e que eu estava cheia de demônios e que ela estava ali para tirá-los de mim. Abriu a Bíblia e começou a ler. Eu não me lembro o que ela lia ali. E eu a deixei terminar a leitura e ela lia com fervor. Eu agradeci e disse, bem debochada ainda, Zu, você é peituda de vir aqui, hein? Dentro da minha casa, dizer que eu estou cheia de demônios? Você não tem medo? Eu posso chamá-los aqui, agora, e você não teria chances. Ainda zoa que a situação. Ela arregalou os olhos e disse que já ia embora, mas ia voltar com mais gente para me libertar. Eu disse mais debochada ainda, cuidado, hein, Zu? Vai pela sombra e toma cuidado, viu? Ela pegou a bicicletinha dela e saiu em disparada. Eu fechei o portão e voltei para dentro rindo alto. Uma semana depois, a Zuleika me encurralou na rua, às 10 horas da noite, quando eu voltava de um jogo de vôlei. Me pediu desculpas, disse que foi injusta e que não faria aquilo de novo. Me chamou para ir para a igreja delas. Eu disse que, como ela já sabia, eu frequentava um outro local e eu não tinha interesse em ir na igreja delas de novo. Ela disse que na hora certa eu iria para a igreja, porque eu ia sofrer muito e então eu encontraria Jesus. Só para vocês entenderem, eu não tenho problema algum com outras religiões, mas eu tive com aquela igreja. Os filhos do pastor pegavam geral, mas pegavam assim, os filhos do pastor pegavam geral, as meninas, acredito, mas pagavam de santos e as menininhas que não prestavam. O quê? Mas pagavam de santos. E as menininhas que não... Eles pagavam de santos e dizia que eram as menininhas que não prestavam. Os pastores só tinham interesse em arrancar dinheiro das pessoas. E eram pessoas muito humildes, que moravam longe, iam à igreja a pé, debaixo de chuva. Chegavam lá com os pés tudo sujo de lama. Enquanto os pastores, andavam de SUV. E ainda tinham coragem de repreender os fiéis, pois entravam com os pés sujos na igreja. Enfim, eram vários absurdos, e eu não queria pisar o meu pé lá mais. Uns 3 dias depois disso, a minha casa começou a ficar mais estranha do que nunca. Tava pesado o clima.
As portas dos armários batiam, a porta do quarto abrindo, brigas constantes com a minha irmã. Ela implicava com tudo que eu fazia. Eu só queria ficar na casa da Lara. Eu estava sempre lá, eu passava os finais de semana lá. Já em maio, eu continuava com as minhas atividades. Eu ia ao centro com o Zé e após eu ia para a casa da Lara, esperar dar o horário de ir embora, quando já tivesse gente em casa. Bom, e nos dias que eu não tinha atividades, eu ia para a casa da Lara direto da escola. Teve um dia que ela ia viajar, então eu fui para minha casa. Era uma sexta-feira e ela viria para a capital, passar o final de semana na casa da mãe, já que lá ela morava com a avó. Nesse dia, o Zé não foi à escola e não respondeu as minhas mensagens. Chegando em casa, já achei o clima estranho. Aquela porta não parava fechada. Eu almocei, deitei na rede e fiquei mexendo no celular. Essa rede ficava atrás do sofá, entre o sofá e a porta da frente. Aquela porta riscada, do vidro canelado assim, sabe? Eu comecei a adormecer e fui acordada com a voz do Zé me chamando, gritando muito alto no portão. Ciclana! Ciclana! Eu levantei num pulo com o celular na mão e vi o Zé pela porta, ou melhor, vi a silhueta dele, pois a porta era aquela de vidro canelado, né? E não dá pra ver com nitidez. Você vê que tem alguém do lado de lá, mas você não vê nitidamente. Abri a parte de cima da porta e não tinha ninguém lá. Nisso bateu um vento muito forte e o clima ficou muito pior. Os cachorros correndo em volta de mim, latindo, arrepiados, sabe? A única coisa que passou pela minha cabeça foi: eu preciso sair de dentro dessa casa. Meu peito doía, eu não conseguia respirar direito, mas fui andando e os cachorros correndo em volta de mim, gritando. Passei pela sala, passei em frente ao lavabo e pela porta do quarto do João, quando eu estava passando a sala de jantar para chegar na cozinha, alguma coisa grudou no meu pescoço, mas por trás. Eu sentia 3 dedos de cada lado, ou melhor, eram garras. E na nuca, uma garra de cada lado. Eram 3 dedos aqui e uma garra aqui atrás na nuca, é isso? A cabeça... Não, peraí. E 3 dedos de cada lado, melhor garras, e na nuca uma garra de cada lado. Eu sentia aquilo me puxando para cima. Era como se estivesse suspenso no ar, me puxando pelo pescoço, alguma coisa me puxando aqui de cima. Eu fiquei paralisada, eu não sei se pelo medo ou pela ação desse ser. Na minha cabeça vinha uma imagem de um ser humanoide, baixinho, mas com os pés e as mãos em garra. A cabeça como de uma gárgula. A pele de cor preta avermelhada e olhos pretos. Eu não conseguia me mexer. Fui perdendo o ar. Meus ouvidos zuniam, sei lá. Parecia que os sons estavam ficando longe e então eu pensei: Deus me ajuda, por favor me ajuda. Meus mentores, por favor, me socorram. Senti esse ser soltando o meu pescoço e eu caí de joelhos no chão. Nisso, os cachorros foram latindo, brigando, como se estivessem acompanhando esse ser até a porta. O Schnauzer era bem bravinho. Ele pulava e tentava morder o ar. Eles foram até a porta e ficaram alguns minutos ali na porta latindo. Depois bateu um vento muito forte e eles correram para o quintal. Lá no fundo tinha um quintal com uma moreira e com maracujá que cobria a moreira. Fez um redemoinho ali embaixo da árvore e esse redemoinho subiu. Os cachorros ficaram lá, latindo para cima. Caiu um monte de maracujá. Eu catei uma blusa que estava no varal porque estava só de top e a calça do uniforme da escola. Catei os cachorros e fui para a pracinha com eles. Fiquei lá até a hora que os meninos e a minha irmã voltaram do trabalho. Voltei e fiquei do lado de fora uns 5 minutos e eles já chegaram. Entramos juntos e as portas dos armários estavam todas abertas. A louça que eu havia lavado estava toda jogada pela pia.
No dia seguinte, o Zé foi lá em casa e me contou que acordou passando mal na sexta-feira, sentindo mal-estar e preferiu não ir à escola. À tarde, logo após o almoço, ele vomitou muito e depois se sentiu muito fraco. Deitou e dormiu a tarde toda. Acordou só de noite. Nós dois fomos lá no centro e eu contei para aquele senhor, que era o dirigente, tudo o que aconteceu comigo. Ele me deu um passe e disse que uma pessoa havia ido à minha casa algum tempo antes e que essa pessoa cultivava sentimentos ruins. Que essa pessoa orou para que coisas ruins acontecessem comigo. Nós três então oramos por essa pessoa, a convite do Senhor. E ele me disse que tinha um espírito de vibrações bem baixas lá em casa e que seria difícil tirá-lo de lá. Eu esperei as férias, peguei a minha transferência e voltei para minha cidade. Eu nunca entendi o motivo de aquela mulher fazer isso, mas cada um sabe de si e cada um colhe o que planta, não é? Não sei o que se deu, eu não sei o que se deu dessa mulher. Minha irmã também se afastou dela depois de uns meses, afinal, não era muito gente boa mesmo. Hoje, 14 anos depois, ainda tenho calafrios quando lembro daquele dia. E eu não desejo isso a ninguém. Minha irmã já não mora mais naquela casa e também voltou para a capital. Graças a Deus, nunca mais tive uma experiência como essa. Eu tive muitas outras. Médium sofre, né? Mas nenhuma como essa. Obrigada por ler meu relato, Ana. Vou mandar outros, mais lights. Graças a Deus. Abraços a todos. Um beijo para você, muito obrigada. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque não significa que a pessoa é da igreja, automaticamente ela é uma pessoa maravilhosa, santa, tá? Que, nossa, ela não tem mais sentimentos ruins, ela é uma pessoa praticamente perfeita, vivendo. Não. Tem que, né? São pessoas, são seres humanos e a gente sabe que ser humano é complicado. Então, não importa onde ele esteja, que denominação, enfim, esteja. Então, no caso, essa mulher, ela tinha aquilo muito fincado na cabeça, que qualquer coisa... Então, a pessoa chega a desejar que aconteça algo de ruim para outra, para ela poder ir para aquela igreja, ou para ela poder, entendeu? Uma coisa muito deturpada que acaba virando na mente, sabe? É o que ela falou, não é a religião, mas o que fazem dela às vezes. O que algumas pessoas que tomam a frente ali para falar, para levar outras pessoas a um caminho, acaba meio que deturpando, fazendo coisas ali, fazendo a cabeça das pessoas de uma forma complicada, não é? Então, no caso, essa gárgula, talvez alguma coisa já tinha ali na casa, não sei, mas talvez isso começou a vir... porque às vezes a própria pessoa acaba, sem perceber, eu acho, que baixando a vibração, que é tanto falar de demônio, de não sei o que, de medo, que tudo é isso, tudo aquilo, que a pessoa acaba, em vez de tenho proteção, sou protegida, sabe, elevar o negócio assim, faz lá, canta, faz sua oração, confia na proteção, não, é tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui, tudo aqui. Isso acaba, acho que também gerando uma coisa não muito legal, acaba até atraindo mais, eu acho. Tem que tomar muito cuidado. Então, ela sentiu, na verdade, ela viu meio que com a mente que era um estilo, um tipo gárgula. A gente tem outros relatos aqui falando dessas aparições de gárgulas. E parece que foi isso que acabou atacando ela fisicamente, olha só. Você tem uma história parecida? Conta pra gente. Espero que tenham gostado, um grande beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui!